Olá, o trabalho de hoje é fazer aumentos enquanto se trabalha com a frontura. Como fazer isso? Eu costumo fazer de duas formas. Então, nesse trabalho aqui, eu vou começar de um lado sempre fazendo de uma maneira e no outro sempre fazendo de outra maneira. Aí você vai poder escolher qual aumento fica mais prático, fica mais rápido para você fazer no teu trabalho. Um deles, eu preciso de transportador. O outro é simplesmente puxando a agulha para cima. Então, no lado direito, eu vou usar o transportador. E no lado esquerdo, sempre eu vou fazer simplesmente puxando a agulha. O aumento é feito de uma em uma agulha de cada vez. Então, eu puxei uma agulha aqui na frontura, trago uma para cima também na máquina. Essa eu estou trabalhando com malha aberta, ou seja, todas as agulhas na máquina, todas as agulhas na frontura. E na máquina não tem tecla nenhuma acionada. Essa é uma boa malha para fazer cacharel. Quando é tamanho adulto, por exemplo, eu faço desse tipo de malha porque ela cede. Ela cede mais do que a feita com selecionado um por um. Então, ela rende em largura e fica uma blusa perfeita. De um lado, eu vou chamar a agulha para cima. E no outro lado, eu vou usar o transportador, fazendo uma margem de costura. Então, usando o transportador de 2, peguei duas agulhas na máquina, 2 pontos da máquina, levei para o lado, ficou uma agulha vaga aqui. Venho na frontura e aumento aqui também. O aumento é de 1 ponto, mas ele é feito na máquina e na frontura. Agora, eu não posso deixar esse furinho aqui. Vai formar um furinho. Então, eu preciso tampá-lo, trazendo uma malha de cima e levando uma malha de baixo. Assim, ele fica fechadinho. A agulha não fica vazada. No lado esquerdo, eu vou simplesmente chamar a agulha para cima. O detalhe aqui é, eu vou precisar de peso pequeno e de gancho, porque o peso grande, ele vai ficando centralizado apenas no começo do trabalho. E essas agulhas que são aumentadas, elas perdem peso, elas não seguram muito bem o ponto. Então, de tempos em tempos, eu vou substituindo o peso lateral para ter também uma firmeza aqui no trabalho e não falhar pontos laterais. Coloco o gancho e um peso pequeno. No outro lado, quando pegou o ponto, coloco o gancho e o peso pequeno. Vou fazer aumentos a cada 4 carreiras. Então, trago uma agulha da máquina e uma agulha da frontura. E no lado direito, levo o ponto para fora na máquina e levo o ponto para fora na frontura. Para não ter o furinho, pego um ponto que era da máquina em cima, trago para baixo. E na frontura, venho com o transportador ou até com o remalhador. Pego a laçada do ponto de baixo e preencho a agulha vaga. Essa margem de costura eu estou fazendo com 2 agulhas, mas poderia ser maior também. Fica um desenho, forma um desenho na costura quando você faz a junção da manga, por exemplo, fica um desenho dessa agulha aumentada. E nessas que são simplesmente trazida a agulha para cima, não forma desenho algum. Fica mais difícil para costurar à mão.
Mas como eu costuro na remalhadeira, para mim é indiferente essa ou essa forma. A não ser que eu queira um detalhe, eu uso essa daqui. E simplesmente puxando a agulha para cima, o trabalho vai mais rápido. Então tem as suas compensações nas duas formas. A malha aberta ela é bastante pesada. Aqui eu estou usando 3 fios na regulagem 5 na máquina e 4 na frontura. Ela é bem pesada, a máquina sofre bastante ao levar o carro. Dá um rangido, mas é uma malha muito bonita. Para controlar a quantia de aumentos, você sempre observa o contador de carreiras. Se vai aumentar a cada 4, múltiplos de 4 facilitam a contagem. Essa então é a malha aberta. Com essa mesma forma de trabalho, todas as agulhas da máquina e todas as agulhas da frontura trabalhando, eu posso mudar a forma da malha. Ao invés de uma malha aberta, eu vou fazer uma malha fechada. A malha fechada, eu venho no carro e aperto o primeiro parte. Essa é uma forma de fazer, apertando o primeiro parte. Assim, o carro vai para a esquerda, trabalham todas as agulhas. Quando ele vem da esquerda para a direita, só trabalha a parte da frontura. Então, a máquina não trabalha nessa carreira, deixando a malha mais firme, mais fechada. Por isso é chamado de malha fechada. Quando faço malha fechada, eu posso fazer com todas as agulhas ou com desenhos. Uma agulha faltando. Eu só vou deixar essas 4 aqui. Aliás, aqui já foi errado. Deixando agulhas vagas assim, forma um desenho parecendo um canelado, mas é um canelado que não puxa. E fica muito bonito. E os aumentos laterais continuam da mesma forma. No lado esquerdo, simplesmente eu vou puxar a agulha. E no lado direito, eu vou transportar o ponto com o transportador, dando margem de costura. E como antes, eu vou achar a laçadinha e preencher a agulha vaga. Essa é uma malha que também precisa de uma regulagem um pouquinho maior. Então, eu vou aumentar para 7 na máquina e 5,1 na frontura. Uso do peso lateral com o gancho e a troca dele de tempos em tempos. A troca de posição precisa ser de tempos em tempos, porque vai aumentando a quantia de agulhas trabalhando. E o peso de baixo, o primeiro peso que foi da barra, não tem força suficiente para trabalhar essas agulhas laterais.
Essa malha é muito usada para casacos mais firmes. Blusa masculina, por exemplo, eu uso bastante esse tipo de malha aqui. Não só com 3 fios, com 2 fios também ela já fica bem grossa. Com a malha, com a lã cristal também, eu trabalho desse tipo de malha aqui para casacão, fica muito bom. A lã cristal é uma 315, então é uma lã de cabo único, bem macia, sedosa, mas ela fica firme para esse trabalho, com esse ponto em malha fechada. E temos aqui os aumentos simplesmente puxando a agulha. Ele não tem a margem de costura, então para costurar, ele vai sendo costurado o ponto de maneira que não pegue a laçada aqui no final. Se é costurado na remalhadeira, como é o caso que eu faço às vezes, eu coloco ele mais para dentro e não tem diferença alguma. Só o lado interno é que fica aparecendo essas laçadas aqui a mais, onde o gancho engatou e também onde foi feito o aumento. Malha aberta e malha fechada. No outro lado, que foi o aumento com o transportador, segue o aumento interno. E a margem de costura fica com 2 agulhas, fica bem detalhado, se nota bem. Quando vai sendo costurado, vai formando esse desenho ali. Sempre preenchendo a agulha vaga para não ter o furinho, porque senão aqui estaria um furinho, daí aparente mesmo. Malha fechada e malha aberta, eu costumo aumentar dessa maneira aqui. A malha aberta é essa que eu uso para cacharel, para blusa canelada, para adulto principalmente, porque ela rende em largura. Fazendo uma regulagem um pouquinho maior, ela estica mais ainda. Quando o tamanho da pessoa é muito grande, esse tipo de malha aqui fica muito bom para malha canelada, para fazer cacharel. Não tem nem avesso e nem direito a malha aberta. Porém, a malha fechada, onde foram os detalhes que eu fiz aqui, ela tem o avesso e tem o direito. Então, esse lado de cá dos desenhos é o lado direito, e no outro lado, onde todas as carreiras trabalharam, é o lado avesso. Ela cede menos do que a de baixo, mas o aumento é feito da mesma forma. Agora vamos fazer o aumento num canelado 1 por 1. Se fosse uma manga, eu teria feito a barra normal, com regulagem um pouco mais apertada, e depois aumentos trazendo no lado esquerdo, trazendo num lado, acompanhando a formação 1 por 1. Eu vou trazer a agulha para cima. Lado esquerdo, eu sempre vou fazer esse tipo de aumento, chamando a agulha para cima, usando a mesma formação que eu tenho aqui. No lado direito, eu vou fazer usando o transportador. Vou dar a margem de costura e fazer o aumento mais para dentro. Posso dar a margem de costura de 1 ponto ou de 2 pontos. Eu vou usar de 1 ponto, que já é o suficiente. Então, trago uma agulha para fora, deixando 3 vagas. Na frontura também, deixando 3 vagas. Agora, essa vaga eu não posso deixar assim, que vai formar o furinho. Então, preencho com um ponto vindo de cima. E essa da máquina, preencho com o ponto vindo da frontura. Opa! Também o uso do gancho lateral.
principalmente quando eu faço dessa forma de aumento, simplesmente trazendo a agulha para cima, o ponto precisa formar. A cada 4 carreiras, novamente. De um lado eu vou simplesmente puxar a agulha para cima, e nesse lado de cá eu levo a agulha para fora. Na mesma formação que eu estou trabalhando, 1 por 1. Trago a laçada para preencher a agulha vaga. Formou o ponto aqui, já coloco o gancho novamente. Toda vez que eu aumentei, eu preciso trocar o gancho. No lado esquerdo, porque no lado direito eu nem coloquei o gancho ainda. No lado direito eu já tenho ele feito, o ponto não vai correr. E nesse lado esquerdo, se eu não puser o gancho, ele não trabalha, ele falha. Transportei na máquina e na frontura, acho o ponto da máquina e acho o ponto da frontura. E aqui simplesmente chamo a agulha para cima. Troco o gancho de posição. Se quiser dar mais distância para a margem de costura, também é possível. Então, levei 1, levei 2. Vou deixar 2 agulhas de margem de costura na máquina e 2 na frontura. E agora preenche essa agulha que formou o ponto aumentado. A não ser que você queira o furinho. Se quiser o furinho, simplesmente chama a agulha vaga para trabalho. E temos assim o aumento no lado esquerdo, formando essas alcinhas. Onde foi feito o aumento e onde foi engatado o gancho. Então, ele forma essas alcinhas. Para costura, fica mais difícil se você vai costurar à mão, porque a costura vai ser pega mais para dentro, deixando toda essa margem aqui lá por dentro. E no lado direito, onde foi aumentado com o transportador, a costura é feita no último ponto. Então, o aumento está mais para dentro, está interno. Essas primeiras foram aumentos deixando uma agulha só. O desenho não vai se formar muito, não vai ser notado muito. Quando eu faço aumento com 2 agulhas, ele ficou mais para dentro. Então, vai notar um desenhinho na costura. Se você costura a manga, ele vai ficar mais para dentro. Eu estou pensando em manga,
Mas aumentos em frontura, em malha, assim, desse tipo canelada, também pode ser para qualquer outra coisa, qualquer outra peça. Um biquíni, por exemplo, uma blusinha, uma regata que não tenha manga em si, que seja necessário fazer aumento, fica essa margem como acabamento também. Fica bonito. Aqui, então, usando o canelado 1 por 1. É uma malha que cede bem. Os dois tipos de aumentos são possíveis de fazer em máquina. Você escolhe qual fica melhor para a tua peça. Aqui fazendo o canelado em malha, 2 pontos trabalhando, uma vaga, 2 por 1. Então, depois da barra, se fez uma manga, uma barrinha em regulagem mais apertada, aumenta a regulagem. Se for uma caixa réu, por exemplo, você aumenta a regulagem de acordo com a malha, de acordo com os fios que você está usando. Esse é um trabalho que precisa de transportador também do outro lado, onde eu simplesmente puxo a agulha para cima. Existem várias formas de fazer esses aumentos. Eu vou fazer de uma em uma agulha a cada vez. Eu vou fazer aumentos a cada 4 carreiras, mas também pode ser a cada 2 ou a cada 6, 8, 10, enfim. Quando precisar de aumento, você faz dessa forma. Aqui eu vou deixar 2 agulhas sendo transportadas juntas, uma agulha deixando vaga. Então, eu levei para fora para uma agulha apenas, na máquina e na frontura. Ficaram 2 agulhas vagas juntas aqui. E o restante da formação é 2 agulhas trabalhando e uma agulha vaga. Então, para não ter um furo aqui, uma diferença aqui, eu chamo um ponto de cima e coloco nessas internas. Da mesma forma, chamo um ponto da máquina, eu chamo um ponto para a máquina, trazendo a laçada daquele ponto da frontura. Ficaram 3 agulhas com ponto, uma vaga e as 2 de margem de costura. No lado esquerdo, eu simplesmente vou chamar o ponto, chamar a agulha para cima. Só trazendo a agulha para cima. Só trazendo a agulha para cima, eu já tenho o ponto formado. Quando vai o carro, ele laça e eu preciso do gancho lateral também. É bom sempre trazer as agulhas para cima para trabalhar. Coloco o gancho lateral que ele pegue a laçada que formou aqui. Sempre cuidando para não enlaçar a agulha. Se eu ponho o gancho aqui, ele vem o carro vem e acaba quebrando essa agulha. Não é isso que eu quero. Então, cuido para que pegue somente o fio. Faço a distância em carreiras e continuo chamando mais uma agulha ali e aqui continuo levando com o transportador as margens de costura da máquina e da frontura e achando laçadas para formar um ponto embaixo e um ponto em cima. Agora ficaram 4 juntas e as 2 de costura. Troca o gancho novamente de posição. E agora eu vou com o transportador separar essas 4, porque o aumento é sempre feito de uma agulha. Um ponto novo sendo formado. Então, se eu já tenho aqui 4 juntas, agora é só fazer a separação delas para fazer o ponto. E houve o aumento. No lado de cá também eu vou precisar separar essas 4 que estão juntas para formar o aumento. No lado esquerdo, chamo a agulha. No lado direito, transporto.
Acho laçada. Tenho 4 juntas, separo para formar 2 por 1. E aqui também. Essa é uma maneira fácil de fazer os aumentos com canelado 2 por 1. E aqui o canelado no lado esquerdo com as alcinhas por causa do gancho. E também a costura vai ficando mais complicada de fazer se for feita à mão. Ela não forma um desenho, você vai precisar fazer a costura um pouco mais para dentro. Fica uma malha bem pesada, usando 3 fios, na regulagem 4 na máquina e 3 na frontura. Mas fica uma cacharel, um canelado bem grosso, bem bonito mesmo. E no lado onde foi o aumento com o transportador, o aumento é feito interno. E a costura feita na última agulha aqui forma um desenhinho bem bonito mesmo. Os aumentos são bem perceptíveis aqui no trabalho. Essa é uma maneira de fazer o aumento em canelados 2 por 1. Puxando a agulha ou fazendo ele interno, sempre levando um ponto para fora, dando margem de costura. Se quiser usar mais de um grupinho como margem de costura, o aumento vai ficando cada vez mais para dentro. E aqui fazendo o aumento em canelado 2 por 2. Também vou usar o transportador de 2, já que as agulhas estão selecionadas dessa forma. Levo os pontos uma agulha para fora na máquina e na frontura. São a margem de costura. Acho a laçada do ponto superior, ponho na frontura. E da frontura para a máquina. Assim eu fiz o aumento igual o que foi feito no modelo 2 por 1. E aqui eu vou chamar uma agulha lateral na máquina e uma lateral na frontura. Lateral aquela que já tem ponto. Coloco o gancho. Transporto da máquina a margem de costura e transporto a margem de costura da frontura. Acho o ponto do aumento vindo de cima e acho o ponto da máquina vindo da frontura. Ficaram 4 agulhas da mesma forma que o canelado 2 por 1. Aqui chamo mais uma agulha na máquina e mais uma agulha na frontura.
Coloco o gancho. Levo mais um ponto para fora. E para fora. Agora, essas 4 que estão juntas vão sendo separadas uma agulha de cada vez, deixando a margem de costura as 2 vagas e deixando uma agulha vaga aqui, que foi o aumento. No lado esquerdo, ao invés de chamar mais uma, eu levo também uma para fora na máquina e na frontura. O aumento vai sendo feito por dentro. E agora separo mais uma agulha, formando o canelado novamente. Assim, eu tenho a mesma formação, 2 trabalhando, 2 vagas, 2 trabalhando e 2 vagas. Aqui também transporto para formar também o canelado perfeito. Chamo para cima uma na máquina, uma na frontura e no lado direito com o transportador. Levo a margem de costura, uma agulha para fora. Na máquina e acho a laçada para formar o ponto. Nesse lado, eu tenho uma laçada aqui na agulha da máquina. Se eu deixo ela assim, ela não pega o ponto. Eu preciso colocar o gancho. Transporto novamente. E acho a laçada, até formar 4 agulhas juntas, com ponto. O cuidado nesse tipo de trabalho é a alavanca de deslocamento mínimo. Se eu tenho uma alavanca de deslocamento mínimo mal posicionada, ela atola as agulhas aqui quando vão trabalhar nesse tipo de aumento. Então, sempre cuidar, fazer o teste, chamando as agulhas para cima para ver se elas não estão se esbarrando. Se estiver se esbarrando, vai lá na alavanca de deslocamento mínimo e tenta colocá-las de forma que elas fiquem uma entrando na outra e não se chocando, porque senão acaba quebrando a agulha e até o carro. Aqui novamente chamo mais uma agulha para ter 4 juntas. E venho com o gancho. Quando eu tenho 4 juntas, começo a separação, levando uma agulha de cada vez para fora. Levei uma. Ficou somente uma agulha vaga, mas no próximo aumento ela vai separar e ficar o canelado perfeito. No lado esquerdo também, levo uma para fora, porque o aumento é de uma agulha de cada vez. Levando mais uma vez, eu já tenho o trabalho do canelado normal. Dois por 2.
E aqui os aumentos com o transportador vai formando esse desenho do aumento e depois a separação deles. Fica muito bom. E no lado de cá, o aumento onde tem o uso do gancho, ele forma essas laçadinhas. Mas sem o gancho não seria possível fazer. Ele não consegue pegar o ponto ali, ele cai. Então é preciso o gancho. Um e outro aumento é possível fazer em malha canelada 2x2. Temos assim então o aumento no canelado 2x2, 2x1, eles são bem parecidos, só que essa 2x1 é uma malha mais fechada, mais pesada, em comparação com a 2x2. Os aumentos só puxando a agulha e os aumentos com transportador. E aqui a malha canelada 1x1. É uma malha mais mole, mais maleável. Mas o aumento também é possível fazer nesse tipo de malha, usando transportador ou simplesmente puxando a agulha. E o primeiro modelo que nós fizemos é com malha aberta e malha fechada. Aumentos que ficam com transportador fazem a margem de costura aqui muito bonita com um desenho do aumento. E no lado onde não é usado o transportador, fica a laçada do gancho. Nossa ideia para hoje, então, é esclarecer sobre aumentos usando a frontura. Faltou o ponto malha inglesa, mas eu fiz vídeo já específico com aumentos e diminuições no ponto malha inglesa. Eu deixo na descrição para quem queira dar uma olhadinha nesse tipo de aumento em malha inglesa também. Bom trabalho!